Olá! É um prazer enorme estar aqui com vocês no primeiro Congresso Nacional de Educação do IET e da Faculdade Focus. Eu sou Elder Merick, professora, pedagoga, formada em Pedagogia pela Universidade Federal do Pará e especialista em Educação Infantil, em Alfabetização e Letramento e também sou psicopedagoga institucional. Atuo como professora de educação infantil desde 2014 na Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte. Antes de 2014, eu atuei por 2 anos na educação infantil na Rede Municipal da cidade de Santarém, no Pará, mas lá eu era estagiária. Hoje, nós vamos conversar um pouco sobre metodologias ativas na educação infantil. E o que são as metodologias ativas? Elas estão em contraponto com as metodologias tradicionais. A metodologia tradicional é aquela metodologia expositiva, onde o professor é o detentor do saber, detentor de todo conhecimento, ele expõe o conhecimento e as crianças, os alunos, são as pessoas que devem escutar, memorizar e poder repassar aquele conhecimento depois de memorizado. Essas aulas, elas são entendidas como muito quietas, não são engajadoras, algumas crianças consideram enfadonhas e não conseguem aprender. As metodologias ativas são diferentes, porque elas proporcionam o engajamento das crianças. E, como consequência, proporcionam alegria, felicidade. A criança fica gostando de aprender, ela quer aprender. E quando a criança quer aprender e gosta, o que acontece? O aprendizado acontece, porque a criança está com vontade de aprender. Mas por que a criança fica com vontade de aprender nas metodologias ativas, sendo que na tradicional isso não acontece? As metodologias ativas, elas permitem que os estudantes, eles aprendam em conjunto, não apenas sozinhos. E as formas, as possibilidades que o professor coloca para a criança poder aprender são diversas. E isso faz com que ela fique com vontade, fique mais engajada mesmo, porque são coisas um pouco diferentes do tradicional, do que a educação tradicional traz. Nas metodologias ativas também, acontece a melhora da habilidade social, habilidades emocionais, porque as crianças estão juntas, elas aprendem em conjunto, aprendem com atividades em grupo e melhoram o comportamento e o aprendizado mesmo, emocional e social. Eu vou trazer aqui para vocês uns exemplos de metodologias ativas que eu utilizo nas minhas aulas. Não só em um ano ou com uma turma, mas com várias idades e com várias turmas, porque algumas aulas eu repeti com outras turmas. Então, o que não dava certo com uma, eu replanejava e fazia um pouco diferente. Tudo isso nós vamos conversar aqui. Eu vou falar com vocês sobre 3 tipos de metodologias ativas. O primeiro é a aprendizagem através de projetos. O segundo que nós vamos falar é sobre a gamificação. E o terceiro é sobre sala de aula invertida. Então vamos lá. O primeiro é projetos. Desde que eu comecei a trabalhar na Rede Municipal de Belo Horizonte, aqui as aulas na educação infantil sempre são através de projetos. Sempre tem um projeto grande da escola inteira e cada sala de aula tem o seu subprojeto. Às vezes, cada professor, depende da escola. Então, eu vou falar com vocês sobre 5 projetos que foram realizados nas salas de aulas comigo e como que aconteceu, como que a metodologia ativa entra nesses projetos. O projeto é interessante de trabalharmos com ele, porque ele não fala só de uma matéria específica. Por exemplo, se eu for falar sobre algo da matemática, eu fico só naquela matéria específica.
Mas se eu for falar, por exemplo, uma vez eu estava estudando sobre projetos e a professora deu um exemplo sobre como montar um shopping. Era aula para adolescentes. Então aquilo engajou a turma inteira, para a turma inteira saber como que o que precisa para um shopping ser montado. Aí eles vão através da história para descobrir como que já aconteceu. Eles vão atrás da matemática para saber todo o financeiro necessário para que isso aconteça. Eles vão atrás da geografia, porque não é em qualquer lugar que um shopping pode ser montado. Você entende como que o projeto abrange muitas coisas e não só aquela especificidade da matéria? É por isso, da disciplina, né? Matéria e disciplina. É por isso que a aprendizagem com o projeto é muito eficaz. E na educação infantil aqui em Belo Horizonte, nós sempre usamos essa atividade, essa aprendizagem através de projetos. Vou falar com vocês 5 projetos que eu já fiz. O primeiro chama Para Casa Digital, da turma do Piauí. O segundo chama Tangram. O terceiro chama Escovação Dental. O quarto chama Músicos. E o quinto chama Léo e a Baleia. Então vamos lá. Para a Casa Digital primeiro. Como que aconteceu? Esse ano foi o ano de 2019, antes da pandemia. Porque tem isso, né? Algumas coisas são diferentes antes e depois da pandemia. Desculpa. Nesse ano, a escola toda estava com um projeto que chamava Meu Brasil Brasileiro. A escola inteira ia estudar sobre o Brasil. Só que cada sala de aula ia estudar sobre um estado diferente. Cada sala de aula tinha um estado. E isso eram através de sorteio, né? A minha turma foi sorteada para ser o Piauí. Como que eu ia trabalhar o estado do Piauí com crianças de 5 anos em Belo Horizonte? Aí nós começamos a trabalhar com o Para Casa Digital. Conversei primeiro na reunião de pais com as famílias, para ver se os pais aceitavam que eu enviasse um Para Casa Digital. Eu tive, das 20 famílias, teve uma família que ficou relutante. Não tinha tanto acesso, né? Mas era a forma que eu encontrei para trabalhar essas coisas, porque naquela época não tinha como trabalhar dessa forma dentro da escola, que a escola também não tinha recursos. Então, quando não tem um recurso num lugar, nós vamos tentar em outros lugares, né? E eu fui, conversei com as famílias, peguei a assinatura delas, elas concordaram. Mesmo a família que ficou relutante, ela não disse que não queria de jeito nenhum. Ela aceitou testar. Então, eu comecei a fazer. Como que funcionou? Eu enviava um para casa impresso toda semana. Aí um dia eu mandei um para casa, por exemplo, para eles verem vídeos de uma praia do Piauí. E na escola, na sala de aula de educação infantil, a gente sempre tem que fazer a roda de conversa. Então, nós fizemos a rodinha, conversamos sobre o vídeo que eles viram e o que eles achavam desse vídeo. Depois, teve um outro para casa, que era o jogo do mapa do Brasil. A geografia, ela pode ser complexa até para adultos. Mas para as crianças, é lógico que também é. Mas quando tem um jogo, alguma coisa que elas acham interessante, elas aprendem com muito mais facilidade. Então, eu pesquisei um jogo disponível para Android do Mapa do Brasil e enviei um para casa impresso, que tinha o print do jogo, tinha o link impresso para a criança poder, para a família baixar o jogo e as crianças poderem brincar. É lógico que eu falava sobre a dificuldade da criança ficar muito tempo nas telas. Eu sempre falei com as famílias que não era para deixar as crianças muito tempo nas telas, porque isso é prejudicial. Mas um pouquinho de tempo não teria problema.
Quando nós fizemos a reunião de pais, eu também conversei com eles sobre enviar esses links via WhatsApp. E eu enviava toda semana esse para casa. A outra coisa, outro para casa que nós fizemos dentro desse projeto de para casa digital foi da Serra da Capivara. Licença. As crianças viram um vídeo de uma reportagem da Serra da Capivara. Gente, a Serra da Capivara é uma serra muito importante do Piauí, é um sítio arqueológico mesmo. É o lugar, se eu não me engano, é o lugar onde tem mais concentração de pinturas rupestres do mundo. E também tem muitos fósseis mesmo, fóssil de dinossauro, fóssil de preguiça gigante. Então, assim, fóssil de dinossauro, gente, as crianças amam. É claro que eu aproveitei isso que tem no Piauí para nós fazermos atividades relacionadas a dinossauros na sala de aula. Então, uma das que nós fizemos foi, eu enviei um outro jogo em outro para casa que chamava Alimente o Dinossauro. Esse jogo, as crianças tinham uma parte de montar os ossos. Depois que os dinossauros ficavam vivos, eles tinham que alimentar os dinossauros. Tinha a parte da escavação dos ossos também. E as crianças amavam. Na sala de aula, tá em preto e branco, mas eu vou mostrar assim mesmo, uma foto. Aqui tem o origami de dinossauro. E eles montavam cercadinhos para eles com pecinhas de montar. E isso virava uma brincadeira muito grande em sala de aula durante muito tempo. Além dessas atividades relacionadas ao dinossauro, tem as atividades que são mesmo próprias da educação infantil, né? Quantificação, a escrita dos números, a escrita das formas geométricas, as cores, o próprio aprendizado das cores. Então, eu enviei um outro para casa com um jogo de números, cores e formas. Pessoal, todas as vezes que nós vamos enviar um jogo para a criança ou disponibilizar, né, um jogo para a criança, a gente precisa jogar o jogo inteiro. Para ver se tem algum erro, para ver se não ensina coisa errada, para ver o que o jogo fala quando a criança erra. Nós precisamos saber todas essas coisas. Precisamos saber qual que é o que o jogo faz quando a criança acerta. Se tá ensinando algo que não tá certo, então nós precisamos jogar o jogo inteiro. Esse jogo de cores e formas me deu muito trabalho, porque ele é gigante. Mas ele é muito interessante, porque a criança pode passar o dedinho para fazer o quadrado, passar o dedinho para fazer o círculo. E tem as formas mais complexas, tinha um pentágono. Eu achei o máximo quando as crianças chegaram falando, porque é o pentágono, o semicírculo. Coisas que eles aprenderam no jogo, mas quando era só mostrando no quadro, eu desenhando ou eles tentando desenhar, eles não conseguiam. Uma das mães de uma das crianças falou assim que achou esse jogo fantástico, porque a criança dela tinha muita dificuldade em pegar o lápis e fazer um traçado até o final. E no jogo, ele não aceitava, por exemplo, que você fosse fazer o círculo, mas você não chegasse até o final. Se você parasse no meio, tinha que começar de novo. Então, isso possibilitou a filha dela de conseguir começar um traçado e chegar até o final. Essa criança tinha síndrome de Down, ela tinha um pouco mais de dificuldade. E eu achei muito bom esse feedback que a mãe dela enviou. Outra atividade também que eu enviei, que é uma atividade de coisas que nós sempre ensinamos na educação infantil, que são os combinados, as regras de sala, as formas de convivência, as palavras mágicas. Então, esse daqui era um vídeo de uma música das palavras mágicas. Essa música a gente pode cantar na rodinha, na sala de aula. E aqui em cima era um desenho de uma das regras da sala de aula que a
que uma das crianças desenhou. Entende como é tudo junto? A gente pega não só o vídeo externo, mas também as coisas que as crianças fazem dentro de sala, para a gente poder fazer um trabalho mais fechadinho, que ele traz significado para a sala de aula, traz significado para as crianças e por isso traz engajamento e aprendizado. Depois da pandemia, eu comecei a enviar diferente. Eu comecei a enviar o QR Code das atividades para a sala, para casa, que é melhor do que enviar o link escrito ou então criar um grupo de WhatsApp com os pais para enviar os links das atividades. Então, vamos para o próximo projeto. O próximo projeto chama Tangram. Se você já tentou montar Tangram, você sabe que não é tão fácil assim. É claro que tem uns que são mais fáceis e tem aqueles que são um pouco mais difíceis. Esse projeto foi um pouco menor, mas eu já fiz com várias turmas e deu muito certo. Esse não é mais para casa digital, ele foi feito só na escola. E eu realizei esse projeto com turmas de 3 anos, de 4 anos e de 5 anos. Como que ele funcionou? A primeira coisa é mostrar um vídeo da história do Tangram. Nós fomos para a sala de vídeo, mostrei o vídeo para as crianças da história do Tangram e falei assim, olha, vocês vão prestar atenção porque depois a gente vai fazer um negócio muito legal que tem nesse vídeo. Aí eu perguntava o que era. E nessa época, a escola já tinha tablets. Eu já tinha baixado um jogo do Tangram, um dos jogos, né? O que eu falei sobre pesquisar. Eu tive que pesquisar um jogo de Tangram que fosse adequado para crianças pequenas e pequenininhas, para que elas pudessem conseguir jogar efetivamente. Então, eu pesquisei e encontrei 2, se não me engano. Então, depois do vídeo da história, que não é muito grande, eu dei o tablet para cada uma delas montar o Tangram. Gente, elas conseguiam montar, porque o jogo é relativamente, assim, fácil, né? Um pouco mais intuitivo, não é aqueles mais complexos. E até as crianças de 3 anos conseguiram jogar. Além dessas 2 atividades, eu também gostava de fazer uma que... Porque tem o Tangram na escola, né? O Tangram de madeira. Então, essa é uma outra atividade que dava para fazer, mas nem sempre dava muito certo, porque como ficava na brinquedoteca, ele se misturava muito e não tinha como pegar as 7 peças certinha para cada criança. Então, eu preferia montar um Tangram por criança. Cada uma recebia em papel mais grosso, um Tangram, e eles coloriam cada uma das formas geométricas e depois a gente montava para ficar mais duro, firme, para a criança poder manusear. Depois de montado, eu entregava para elas e mostrava um desenho no quadro ou no mural. Licença. Mostrava um desenho no quadro ou no mural para que elas pudessem fazer um parecido. E elas gostavam, mas assim, não gostavam tanto quanto gostaram quando foi no tablet. No tablet deu muito mais certo, assim, para elas entenderem como que funcionava e reproduzir, né, em outros espaços. Como eu falei, esse era menor, então vamos falar de um outro projeto pequenininho também, que chama Escovação Dental. Esse projeto também foi... As crianças gostaram muito. Por quê? A primeira coisa que nós fizemos foi mostrar, que eu fiz, né? Foi mostrar um vídeo de escovação dental, disponível também no YouTube, que chama Missão Saúde. Como fala de missão, aí tem uma nave espacial, um menino que precisa ir lá verificar como que anda os dentes de um outro garoto. Então, as crianças gostavam demais desse vídeo.
Depois do vídeo, eu aproveitei que a escola tinha uma maquete dos dentes, né? Uns dentes grandões, assim. Aí eu aproveitava e mostrava pra eles. A gente contava todos os dentes. Aí tinha uma escova gigante também. E eu ia mostrando como que escovava e como que não escovava. Peguei um pedaço de lã pra fingir que era fio dental, mostrar como que tinha que usar o fio dental. Um enxaguante bucal sem nada dentro pra mostrar também como que usava. E acho que era só. Mostrei também a escovação da língua. E depois que eu mostrei tudo isso, essa é a parte expositiva da aula, né? Expus. Depois, cada criança podia brincar com a maquete. Então, ela ia lá, brincava, mostrava, e eu ia falando, olha, tem que escovar a parte de cima do dente, a parte de trás, escovar a língua, não sei o quê. Sempre falando com elas e uma também falando com as outras, porque na hora da brincadeira, elas interagem. Como o Vygotsky dizia, por meio da interação acontece o aprendizado. Nas escolas municipais de educação infantil daqui de Belo Horizonte, nós temos a obrigação, né, de fazer a escovação com as crianças, mesmo. Entrega a escova com a pasta, a criança vai lá no banheiro escovar o dente. Então, esse projeto, ele é finalizado através da escovação diária com as crianças. E elas chegavam empolgadas, porque depois eu falava, né, olha, tem que escovar igual a gente viu no vídeo, você lembra que tem que escovar a língua? Lembra que tem que escovar a parte de cima do dente? Não é só os dentes de baixo, também precisa escovar os dentes de cima, e eles voltavam mostrando o dente, falando onde que tinha escovado. Então, assim, esse projeto, ele dava certo por causa dos resultados que eu ia vendo que ia acontecendo. Entende por que a metodologia ativa funciona? Porque ela tem um engajamento, ela tem interação. São coisas interativas, não é só uma explicação, só uma exposição. A criança precisa colocar a mão na massa e ir lá e fazer. É por isso que ela aprende. Vamos para o próximo. O próximo projeto que nós vamos falar hoje chama Músicos. Esse projeto foi muito interessante, porque eu tinha uma parte dele, depois eu vi uma colega fazendo uma outra parte, eu juntei tudo e ficou bem legal. Eu conto, na verdade, assim, é músicos, mas também o projeto pode se chamar Beethoven. Eu conto para as crianças a história do Beethoven, como que ele era, as músicas que ele fazia. Depois a gente escuta as músicas na sala de aula, enquanto as crianças estão brincando, fazendo outras coisas, eu coloco as músicas, falo o nome das músicas. Aí tem criança que fala assim, eu tenho essa música na minha casa. E durante bastante tempo, assim, eu continuei colocando as músicas na sala de aula. Depois de ir para casa, eu enviei um doodle que tem, né, que o Google colocou uma vez, e eu mandei um para eles montarem a música. É um doodle bem interessante. Acho que é complexo para educação infantil, mas eles podem testar e ir vendo se conseguem. E depois tem um jogo, tem um aplicativo que tem uma parte de jogo que tem o teclado. Então, as crianças iam lá, escolhiam uma música e tocavam no teclado, né? Porque esse também era intuitivo. Se ela escolhesse uma música, parabéns para você, ia mostrando em qual tecla a criança deveria apertar. Mas esse aplicativo também deixa que a criança toque a música que ela quiser, aperte a tecla que ela quiser. Esse é um projeto mais, assim, artístico, né? Artístico para a criança ver o que ela gosta, o que ela não gosta. Não tem a obrigatoriedade de aprender uma música, mas é a apresentação mesmo, a apresentação de como que funciona, de como que são as músicas, bem básico, não como um professor de música apresentaria,
mas é interessante para que as crianças vejam. Eu nunca levei instrumentos para a sala de aula, mas eu tenho uma colega que leva, toda sexta-feira ela leva um instrumento para a sala de aula, e imagina o tanto que ia ser melhor ainda se tivesse levado um instrumento para a sala de aula. Fica aí a dica para quem quiser fazer. O último projeto que eu quero falar com vocês é um que chama Léo e a Baleia. A maioria dos projetos, eles têm alguns nortes, assim. Quando nós fazemos o projeto, é claro que ele tem que estar dentro da BNCC, ele tem que apresentar os campos de experiência que a BNCC mostra, né, que a BNCC pede. Antes da BNCC, existia aqui na Prefeitura de Belo Horizonte, nós tínhamos as proposições curriculares da Prefeitura de Belo Horizonte, que tem 7 linguagens. A linguagem escrita, oral, musical, digital, plástico visual. Esqueci as outras 2. Então, quando nós fazemos um projeto, todas essas linguagens têm que estar dentro do projeto. E esse do Léo e da Baleia começa com o livro. Contei a história para as crianças. Contei não, eu li o livro para as crianças uma vez. E dentro do projeto tem uma sequência didática. Essa sequência didática tem as letras de A a Z. Só que as letras, as palavras-chave, né, para as letras, todas estão dentro do livro, de A a Z. Também dá para cantar a música da baleia, né, que é muito conhecida na educação infantil, as crianças gostam. Além dessa escrita de A a Z, também tinha as atividades, tem as atividades de artes. Por exemplo, a letra A, eu coloquei areia. A de areia. Aí na atividade artística, a criança pinta, cola a areia. A letra B, tem que escrever o B, fazer uma escrita espontânea da palavra baleia, que a escrita espontânea, a criança não vai escrever com as letras convencionais, né? Como ela está aprendendo, primeiro ela vai fazer as bolinhas, às vezes faz risquinhos, só pauzinhos, né? Risquinhos, ou então aquele próprio rabisco imitando a letra cursiva. Tem a escrita espontânea. Então, o B de baleia, um origami da baleia, faz o mar, faz a chuva com cotonete, que tem chuva lá no final do livro. Nem sei onde tá a chuva. C de casa, achei a chuva. C de casa, a casa do Léo, aí pega formas geométricas para colar a casa e fazer a casinha. É de escada, que tem um tanto de escada na casa do Léo. Então, todas as letras do alfabeto eu fui contextualizando dentro do livro. Li o livro várias vezes para as crianças, muitas vezes. Não todos os dias, né, porque ia ficar muito enfadonho, mas eu li muitas vezes. E como eu li várias vezes, adivinha o que aconteceu? As crianças aprenderam, decoraram várias partes do livro. Então, dessa vez, como culminância, eu utilizei a releitura, né, que a gente chama na educação infantil. Levei o celular para a sala um dia, um tripé, e falei com eles assim: hoje vocês vão gravar, cada criança vai gravar, eu vou gravar vocês contando a história. E cada criança foi lá, eu usava o microfone na época, cada criança teve a oportunidade de sentar lá na frente dos coleguinhas, pegar o livro e contar a história do seu jeito. Alguns lembravam de algumas frases, de algumas páginas. Foi bem interessante, assim, que depois eu juntei todos eles e fiz um vídeo só. Mostrei esse vídeo para eles, mostrei esse vídeo para outras crianças da escola, enviei o vídeo para casa, né, para as famílias verem. Então, foi, assim, um sucesso mesmo. Esse ano, eu pretendo repetir
esse projeto com uma diferença. Porque na escola que eu trabalho hoje, eles fazem uma coisa que chama rodona, que é a apresentação de uma música, de uma história para toda a escola. Então, a minha turma vai lá na rodona. Pretendo, né? Cantar a música da baleia para as outras crianças, desde os pequenininhos até os maiores. Faz parece que o nome é coroa, né? Faz uma coroa, mas na verdade é uma baleia, para eles irem lá e fazerem essa atividade. Eles amam essas atividades artísticas mesmo, eles ficam muito engajados quando tem que mexer com tinta, principalmente. Então, eu acredito que eles vão gostar muito dessa culminância, dessa finalização, além da filmagem. Agora terminei, né? Falei os 5 projetos. Agora vamos falar um pouco sobre gamificação. A gamificação não é levar um jogo para a sala de aula para as crianças jogarem. Na verdade, é pegar elementos de jogos, do que os jogos têm, que as crianças gostam, e colocar dentro das atividades mesmo de escola. Eu demorei um pouquinho para aprender, mas depois que nós vemos como que funciona, as aulas ficam bem interessantes. A primeira vez que eu usei gamificação foi em uma aula particular com uma criança que tinha síndrome de Down. Ela tinha muita dificuldade de se concentrar, em parar para fazer as atividades. Então, eu conversei com a mãe dela, perguntei se a gente podia trabalhar com estrelas. As estrelas, na verdade, eram quando ela acertava. E os corações, na época eu escolhi corações, era quando ela fazia coisas que não eram interessantes. Então, se ela tivesse mais estrela do que corações no final da aula, ela podia brincar com o que ela quisesse durante uns 10 minutos. Gente, eu não acreditava muito que ia dar muito certo, mas fez uma diferença gritante no comportamento da criança. Aos poucos ela foi entendendo o que ela precisava fazer, foi amadurecendo e deu uma diferença muito boa. Só que na sala de aula, como são muitas crianças, eu senti mais dificuldade em fazer um mural de estrelas para as crianças ou um mural de alguma coisa que eles pudessem visualizar o que eles tinham de bom e que podia melhorar. Porque na gamificação, a cada acerto, a professora precisa falar com a criança que ela está conseguindo. Ou quando a criança não consegue, a professora também precisa falar que não tá legal, que precisa melhorar. Mas a criança precisa ver, tem que ser algo palpável para ela perceber se ela tá com muitos pontos ou pouco, né? Muita vida ou pouca vida. Porque na verdade esses pontos não são pontos da avaliação somatória, que é para juntar os pontos. São como se fossem estrelas mesmo. Então, o que eu encontrei que deu muito certo é dar uma bolinha do acerto. Como que funciona? Eu uso o canetão de quadro, tava explicando uma atividade, como que eles iam fazer uma atividade escrita. Ah, tem que escrever o nome primeiro. Um monte de criança esquece de escrever o nome na folha deles. Então, vamos lá, deixa eu ver quem escreveu o nome. Arthur escreveu o nome, parabéns, ganhou uma bolinha do acerto. Sofia escreveu o nome, bolinha do acerto. Outra criança escreveu o nome, bolinha do acerto. Eu ia dando bolinha do acerto. E à medida que a criança ia fazendo a atividade que eu ia explicando no quadro, ela ia ganhando outra bolinha do acerto. Quem não conseguisse fazer, ou quem estivesse conversando, estivesse fazendo outra coisa, não ganhava a bolinha do acerto. Gente, a bolinha do acerto deu muito certo. As crianças queriam ganhar um tanto de bolinha do acerto. Depois ficavam contando quantas bolinhas elas já tinham, quantas bolinhas o outro coleguinha tinha. Aí o aprendizado foi além, né? Porque além do que era para eles verem que eles estavam conseguindo ou não,
Eles também começaram a quantificar, contavam, tinha uns que tinham dificuldade na contagem, mas o coleguinha ajudava a contar e eles iam aprendendo a contar. Então, tive um retorno muito bom das bolinhas do acerto, desde quando eu comecei a usar. Pretendo continuar usando por bastante tempo. A próxima coisa que eu quero falar com vocês é sobre a... Ai, gente, eu esqueci de falar. Não, já falei. A próxima coisa que eu quero falar com vocês, ó, eu já falei sobre a aprendizagem através de projetos. Falei um pouquinho sobre a gamificação, porque eu não fiz de várias formas, né? Só fiz dessas duas formas. Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a sala de aula invertida. O que é a sala de aula invertida? É quando as crianças veem parte da aula em casa e depois continuam fazendo algo do que elas viram em casa. E a sala de aula invertida funciona e as crianças ficam engajadas com esse tipo de atividade. Então, como que foi que eu fiz? O primeiro exemplo que eu vou dar para vocês é um sobre o direito da criança. Aqui em Belo Horizonte, no mês de agosto, as escolas de educação infantil, elas precisam fazer umas atividades relacionadas ao direito, à Semana da Infância, né, aos direitos das crianças. Então, geralmente, nós precisamos fazer um cartaz sobre o direito das crianças. Só que o direito das crianças, a linguagem dele é meio complexa para crianças pequenas. Por isso, muitas vezes, nós usamos o poema da Ruth Rocha, que ela traduziu em palavras mais infantis, assim, de como que são os direitos das crianças. E é bem infantil mesmo, tipo assim, toda criança tem o direito de tomar banho de mar. Toda criança tem direito a rapar o fundo da panela de brigadeiro. Bem explícito, assim, não só o direito à comida, né? Mas o direito ao brigadeiro, direito a bolo. Então, eu enviei esse poema para casa e falei assim, enviei para casa. Falei, olha só, vou enviar um poema para casa, vocês vão assistir, vão prestar atenção e amanhã vocês vão me falar o que vocês mais gostaram. Porque aí nós vamos fazer uma atividade com isso, porque a gente vai lá fora, a gente precisa levar o cartaz, mostrar para todo mundo, fazer barulho. Eles amam, né? Então, foi desse jeito. No outro dia eles já vieram me falando qual que eles tinham gostado mais. E eu fui escrevendo no quadro. Escrevi no quadro, nós fizemos os cartazes e eles utilizaram na passeata que tem em agosto. Deu para entender como que foi a sala de aula invertida? Eu enviei um para casa primeiro. Depois do para casa enviado, nós fizemos a atividade na escola e não o contrário. Não foi enviado um para casa como reforço do que foi feito na escola, mas era um para casa para eles verem um pouquinho do que seria realizado na escola no outro dia. Outro tipo de sala de aula invertida que eu fiz com eles, com outra turma, foi sobre as árvores frutíferas. Enviei para casa a música Pomar, do Palavra Cantada, que fala várias frutas, né? São muitas árvores frutíferas. E nessa escola que eu trabalhava, tinha algumas árvores com frutas. E eles tinham que me falar quais que tinham na escola e quais que eles mais gostavam. E na escola, gente, no parquinho tinha pitangueira. E a pitangueira era um problema todo dia de parquinho, porque todo mundo queria pitanga e não tinha pitanga para todo mundo. Só se fosse a primeira turma aí no parquinho, aí sempre tinha pitanga, mas nunca era. Então, foi uma atividade bem interessante também, porque eles tinham que pensar, não, quando a gente vai lá em cima, tem a goiabeira, a mangueira fica na frente da escola e a pitanga fica no parquinho. O que eles mais tinham contato era com a pitangueira. Então, era a primeira que lembrava. E além dessas 3, eles tinham que falar também qual que eles mais gostavam. E uma atividade que nós fizemos foi pintar uma pitangueira, né?
entreguei uma folha para eles, peguei um pincel com marrom, fiz o tronco, depois eu fiz os galhos, as folhas, e eu ia entregando, porque eles viam eu fazendo e cada um fazia o seu na sua mesinha. E por incrível que pareça, mesmo eles vendo eu fazendo, cada um saía diferente e saíam coisas lindas, assim, que eles pintavam. A próxima sala de aula invertida que eu queria contar para vocês é o que eu já falei sobre os dinossauros. Eles, que era dentro, foi dentro do projeto, né? Dentro do projeto do Para a Casa Digital, teve uma sala de aula invertida, porque eu enviei para casa uma reportagem sobre a Serra da Capivara e também tinha um desenho animado que estava disponível no YouTube sobre a Serra da Capivara. E na sala de aula nós fizemos diversas atividades relacionadas à Serra da Capivara, relacionadas aos dinossauros, relacionadas a pinturas rupestres. Isso também foi uma sala de aula invertida que, claro, que engajou as crianças porque elas gostavam do que elas estavam aprendendo e elas falavam para outras crianças, conversavam entre si, faziam as atividades. E é isso que são as metodologias ativas. Elas engajam as crianças porque elas gostam de aprender, porque elas colocam a mão na massa, fazem acontecer, fazem aquilo funcionar. Eu espero que tenha sido bom isso que eu pude, né, falar para vocês de algumas coisas que eu já fiz na sala de aula, não todas. Eu tenho uma pasta cheia do que eu fiz de Para a Casa Digital, que eu fiz Para a Casa Digital durante 2 anos, com 2 turmas diferentes, então foram coisas diferentes, né? Na primeira vez, eu conversei com as famílias, fiz um questionário, perguntei para elas o que estava dando certo, o que não estava dando certo, para eles me darem algumas dicas. E à medida que eu fui vendo o que poderia melhorar, eu fui mudando o planejamento. E é assim também com todas essas outras coisas. Eu espero que tenham sido boas dicas para vocês, que vocês possam aplicar na sala de aula de vocês, ou então replanejar de acordo com a sua realidade, para colocar em prática. Porque o feedback que nós recebemos das famílias e das crianças, do aprendizado delas, e da forma como elas conseguem lidar com esses ensinos, é muito interessante e vale muito a pena receber. Então, obrigada pela oportunidade e até mais.